Há batalhas que já estão vencidas antes mesmo de começarem. Não por acaso, mas porque quem as enfrenta já entrou no campo preparado para vencer, mesmo que os outros ainda não percebam. O estoico entende algo que a maioria ignora. O verdadeiro poder não está em mostrar força, mas em saber quando não precisar demonstrá-la. É como um mestre de xadrez que antecipa 20 movimentos à frente, mantendo um olhar calmo enquanto o adversário ainda comemora a primeira peça capturada. No mundo real, isso significa não entregar tudo o que você sabe, não revelar todas as cartas que carrega e permitir que os outros acreditem que tem vantagem. Ao fazer isso, você não apenas preserva seu poder, mas ganha liberdade para agir no momento exato em que todos acham que você já foi derrotado. Essa é a essência do controle silencioso, usar a subestimação como armadura e a paciência como arma. Grandes estrategistas, filósofos e líderes da história sabiam jogar esse jogo invisível. Eles entendiam que, quanto menos você expõe, mais difícil é para alguém prever seus passos. E quando finalmente decide agir, a força do seu movimento é multiplicada porque ninguém o viu chegando. Hoje, vamos mergulhar em 6 princípios estoicos que transformam qualquer pessoa comum em alguém impossível de ser manipulado. Você vai entender como controlar o jogo antes de começar, como virar a subestimação a seu favor e como usar o silêncio como a maior demonstração de força. Se você quer aprender a vencer sem precisar gritar vitória, fique até o final e comente aqui: eu controlo o jogo. Esse será o seu compromisso público de hoje. 1. O poder de não se revelar. Há um instinto humano profundamente enraizado em nós, o de mostrar valor, provar competência, expor habilidades para receber reconhecimento. Desde a infância somos treinados para levantar a mão na sala de aula e dizer o que sabemos, mostrar que dominamos a matéria, que estamos prontos para receber aprovação. Mas, no mundo real, essa necessidade de exibir constantemente o que se sabe é uma armadilha, e o estoico conhece bem esse risco. Não se revelar completamente é mais do que uma estratégia. É uma proteção contra aqueles que se aproveitam das nossas fraquezas. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Quando você expõe todo o seu conhecimento, quando revela suas cartas mais valiosas, automaticamente perde poder. A outra parte já sabe até onde você pode ir, já conhece seus recursos, já sabe como se defender. É como um general que, antes de uma batalha, envia ao inimigo um mapa completo das próprias defesas. O estoico entende que guardar certas informações, pensamentos e habilidades é como manter reservas estratégicas num campo de batalha mental. Isso não é medo, não é insegurança, é inteligência. A sabedoria não precisa de plateia o tempo todo. Ao contrário, ela floresce no silêncio, cresce no anonimato, amadurece longe dos olhos apressados. Pense em como agem os verdadeiros mestres em qualquer arte. O lutador experiente não demonstra todos os seus golpes durante o treino com curiosos. O empresário visionário não compartilha todo o plano antes da hora. O inventor não expõe o protótipo a qualquer pessoa que passa pela rua. Essa reserva não é arrogância, mas consciência de que o conhecimento, uma vez revelado, deixa de ser seu trunfo exclusivo. Um exemplo claro vem de figuras históricas que dominaram não apenas pela força, mas pela contenção. Napoleão Bonaparte, por exemplo, mantinha um círculo de confiança extremamente reduzido e sabia muito bem que nem todos ao seu redor precisavam conhecer seus verdadeiros planos. Ele cultivava a arte de falar o suficiente para inspirar, mas não o bastante para ser previsível. E a imprevisibilidade é uma das formas mais puras de poder. O mesmo se aplica no campo pessoal. Quantas vezes você já contou um objetivo a alguém e, de alguma forma, a energia para realizá-lo diminuiu? Ou pior, encontrou resistência, críticas e até sabotagem? É aqui que entra o conselho estoico. Não entregue tudo de uma vez. Mantenha parte de você inacessível, como uma fortaleza interna que só se abre em momentos estratégicos. Do ponto de vista psicológico, essa postura também cria um campo de vantagem. Quando as pessoas não conhecem totalmente suas intenções, não conseguem se preparar contra você. É o oposto do que muitos fazem hoje nas redes sociais, onde há uma compulsão para expor cada detalhe da vida. Essa transparência exagerada não fortalece, ela enfraquece. É como entregar o manual de uso da própria mente para qualquer um que estiver olhando. O poder de não se revelar também protege contra manipulação.
Se alguém não sabe exatamente o que você pensa, sente ou planeja, essa pessoa terá dificuldade em moldar as próprias palavras e ações para influenciar suas decisões. É como jogar xadrez contra alguém que não consegue prever seu próximo movimento. A partida inteira se torna uma vantagem para você. Aqui vale lembrar uma máxima antiga: o sábio vê tudo, mas nem tudo diz. Há momentos em que a sua força está justamente naquilo que fica guardado. O estoico não é um exibicionista da própria inteligência. Ele é um estrategista do próprio silêncio. E o silêncio, neste contexto, não significa passividade, mas controle total sobre o que vale ou não ser exposto. Podemos visualizar essa postura com uma metáfora simples. Um rio profundo não precisa mostrar a velocidade da corrente logo na superfície. Às vezes, ele parece calmo, quase parado, mas por baixo há um movimento constante, poderoso e inevitável. Assim é a mente do estoico. Calma no exterior, mas com uma força interior que só se revela quando é realmente necessária. A grande diferença entre os fortes e os impulsivos está justamente aqui. O impulsivo revela tudo no calor do momento, tentando provar algo a si mesmo e aos outros. O forte, ao contrário, não tem pressa. Ele sabe que a informação é um recurso e, como todo recurso valioso, deve ser administrado com cuidado. Essa mentalidade também traz outro benefício: ela preserva a energia mental. Quando você se sente obrigado a explicar, justificar ou detalhar tudo o tempo todo, gasta energia que poderia ser usada para avançar silenciosamente. O estoico canaliza essa energia para ações concretas e não para discursos intermináveis. Há ainda um aspecto de autoridade implícita nessa postura. Pessoas que não se revelam completamente despertam mais curiosidade e respeito. O mistério é um ímã natural para a atenção humana. É por isso que líderes e pensadores que falam menos, mas agem com precisão, têm sua presença sentida mesmo quando estão em silêncio. Para aplicar isso no dia a dia, a chave está na intenção. Não se trata de ser fechado ou frio com todos, mas de entender que nem toda conversa é o lugar para abrir seu cofre de ideias. Pergunte-se: essa pessoa precisa realmente saber disso agora? Muitas vezes, a resposta será não. E quando o momento certo chegar, porque ele sempre chega, você terá um trunfo que ninguém esperava. O impacto será maior justamente porque você não se revelou antes da hora. Essa é a arte estoica de controlar o jogo antes que ele comece. Não dar todas as informações para que o outro construa o campo, mas preparar silenciosamente o terreno onde a partida vai acontecer. Lembre-se: poder é mais sobre o que você guarda do que sobre o que você mostra. E quem domina essa habilidade não apenas surpreende, mas dita as regras da interação, mesmo que ninguém perceba que está fazendo isso. 2. O valor de deixar que te subestimem. A maioria das pessoas sente um desconforto imediato quando percebe que está sendo subestimada. É como se fosse uma ferida no ego, um chamado para provar o próprio valor. Essa reação é natural. Fomos condicionados a acreditar que, sempre que alguém nos diminui, devemos imediatamente mostrar força, inteligência ou habilidade para restabelecer a justiça da nossa imagem. Mas o estoico vê tudo isso de um modo diferente. Ele não apenas aceita ser subestimado, ele usa isso como uma vantagem estratégica. A subestimação, aos olhos do estoico, é uma espécie de cortina de fumaça que o protege enquanto se move. Quando os outros acreditam que você é mais fraco, menos capaz ou menos preparado do que realmente é, eles baixam a guarda. E é nesse espaço que você pode trabalhar em silêncio, livre de olhares atentos, sem pressão, acumulando poder, conhecimento e preparo. É como um felino que, antes de atacar, se camufla na paisagem. A presa não sente perigo até ser tarde demais. Historicamente, esse princípio foi usado em inúmeras batalhas e disputas estratégicas. Pense em Aníbal Barca, o general cartaginês que enfrentou Roma. Muitos subestimaram sua capacidade de atravessar os Alpes com um exército, algo que parecia impossível. Essa descrença deu a ele a margem necessária para realizar uma das maiores façanhas militares da história, pegando os romanos completamente desprevenidos. O mesmo ocorre fora do campo militar. No mundo dos negócios, já se viu líderes que, propositalmente, não exibem todos os recursos de sua empresa para que concorrentes os ignorem ou subestimem, permitindo que avancem silenciosamente em novos mercados. Em termos pessoais, é como aquele colega de trabalho que todos acham mediano,
mas que, enquanto isso, constrói um portfólio imbatível nos bastidores, esperando o momento certo para se destacar. Mas aqui está o ponto mais importante. Para usar a subestimação como vantagem, é preciso controlar o ego. É o ego que grita: prove que eles estão errados agora, empurrando você para respostas precipitadas. O estoico entende que provar algo antes da hora é desperdiçar a própria vantagem. É melhor deixar que pensem o que quiserem. Afinal, opinião não altera fatos, e se concentrar em criar a situação perfeita para que a verdade apareça sozinha, de forma incontestável. Do ponto de vista psicológico, a subestimação cria uma espécie de campo aberto. Se ninguém espera muito de você, ninguém cria barreiras extras contra você. É como jogar uma partida de cartas onde os outros acreditam que você tem apenas cartas fracas e, por isso, não bloqueiam seus movimentos. Quando finalmente você revela um as, o efeito é devastador, não apenas porque a jogada é boa, mas porque pegou todos desprevenidos. Na filosofia estoica, esse comportamento se conecta diretamente ao conceito de ataraxia, que é a tranquilidade da alma diante das opiniões externas. Se alguém te considera incapaz ou irrelevante, isso não muda o que você realmente é. Portanto, não há necessidade de reagir como se a opinião fosse um ataque à sua essência. Pelo contrário, essa falsa leitura sobre você é um escudo extra, porque enquanto a atenção dos outros está direcionada para outra parte, você se fortalece no silêncio. Podemos pensar nisso como um jogo de xadrez onde você sacrifica um peão para que o adversário baixe a guarda, acreditando que está ganhando. Na verdade, esse sacrifício é uma isca para abrir caminho a um xeque-mate mais à frente. E quando o momento chega, não há como desfazer a surpresa. Deixar que te subestimem também tem um efeito libertador. Você não precisa se desgastar mantendo uma imagem impecável o tempo todo. Quando não está tentando provar constantemente o seu valor, você gasta menos energia com aparências e mais energia com o que realmente importa: o desenvolvimento real das suas habilidades e estratégias. É por isso que muitos grandes líderes mantinham um perfil aparentemente modesto, quase invisível, antes de grandes mudanças. Um exemplo moderno pode ser visto em esportes de alto nível. Há atletas que, propositalmente, não se destacam muito em jogos menos importantes, para que adversários não criem estratégias específicas contra eles nas fases decisivas. O resultado é que, no momento crucial, eles entregam uma performance que parece milagrosa, mas que na verdade foi planejada. Na vida cotidiana, isso pode ser aplicado de várias formas. No trabalho, não revelando todas as suas ideias nas primeiras reuniões. Nos estudos, absorvendo conhecimento sem necessidade de mostrar isso a todo instante. Em relacionamentos, não revelando todos os seus planos ou capacidades de uma vez, deixando espaço para que a outra pessoa te descubra aos poucos. Há também um componente de humildade nesse processo. Ao não precisar rebater toda a subestimação, você está demonstrando que não é refém da aprovação externa. É uma confiança silenciosa, que não depende de aplausos ou validação constante. Essa segurança interna é justamente o que separa o estoico do homem comum. Enquanto muitos perdem energia tentando provar algo para o mundo, o estoico coloca essa energia para ser algo no mundo. Mas atenção, deixar que te subestimem não significa aceitar desrespeito ou humilhação gratuita. O estoico não é um mártir da opinião alheia, ele é um estrategista. A diferença está no tempo de resposta. Você não reage na hora porque sabe que o impacto é maior quando a ação vem no momento certo. E no momento certo, a sua resposta não será com palavras, mas com resultados. Essa postura também constrói uma reputação peculiar. Você se torna imprevisível. As pessoas começam a perceber que talvez não conheçam seus limites reais, e isso gera cautela. É o mesmo efeito que um jogador de pôquer habilidoso provoca. Mesmo quando parece estar perdendo, ninguém tem certeza do que ele guarda nas mãos. Por isso, o valor de ser subestimado está em transformar essa falha percebida em terreno fértil para o crescimento e para a surpresa. É um recurso psicológico e estratégico que o estoico usa para avançar sem alarde e colher os frutos no momento em que ninguém mais espera. E quando esse momento chega, ele não precisa dizer "eu avisei", porque o próprio resultado já fala por si. O silêncio da preparação se transforma no estrondo da vitória, e todos que antes o subestimaram não têm outra opção senão recalcular quem você realmente é.
Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. Silêncio como forma de domínio. O silêncio sempre foi mal interpretado. Para muitos, ele é sinônimo de ausência, fraqueza, incapacidade de responder. No entanto, para o estoico, o silêncio é uma das formas mais puras e poderosas de domínio. Ele não é vazio, não é falta de reação. Ele é a escolha consciente de não gastar energia onde não há necessidade e de criar um espaço onde a própria presença fala mais alto do que as palavras poderiam falar. Imagine uma sala de negociação tensa, onde cada palavra pode alterar o rumo de um contrato milionário. Os inexperientes falam demais, tentam preencher cada segundo com justificativas, dados, promessas. Já o negociador experiente sabe esperar. Ele deixa que o outro fale, se revele, se comprometa. Um silêncio estratégico, mantido por alguns segundos a mais do que o confortável, força a outra parte a preencher o vazio. E muitas vezes é nesse preenchimento que ela entrega informações cruciais. Essa é a essência do silêncio como domínio, criar um vácuo que força os outros a se moverem em sua direção, enquanto você permanece estável. Na vida cotidiana, o mesmo se aplica. Quando você se cala diante de uma provocação, por exemplo, está recusando o convite para uma batalha emocional. E essa recusa não é fuga, é controle. Você define o campo de jogo e o momento da ação, sem deixar que o outro dite o ritmo. Há um paralelo interessante com a física aqui. Pense na energia potencial. Uma pedra no alto de uma montanha não está se movendo, mas possui energia suficiente para gerar um impacto devastador se for colocada em movimento. O silêncio do estoico é como essa energia potencial. Ele não é passivo, ele está apenas acumulado, esperando a situação exata para se manifestar. A história também nos dá inúmeros exemplos do uso do silêncio como arma estratégica. Winston Churchill, famoso por seus discursos, sabia que o silêncio bem colocado tinha tanto impacto quanto uma frase brilhante. Ele costumava fazer pausas longas no meio de suas falas, obrigando a plateia a inclinar-se para ouvi-lo, e nesse instante capturava a atenção total. Os mestres da oratória conhecem bem esse recurso. O silêncio faz as palavras seguintes pesarem mais. Mas no campo estoico, o silêncio vai além de técnica. Ele é uma postura de vida. Vivemos numa era de excesso de opinião, onde todos sentem a obrigação de comentar sobre tudo, dar resposta imediata, mostrar que estão presentes em qualquer discussão. O estoico recusa essa pressa. Ele entende que a fala tem valor justamente porque não é desperdiçada. E ao falar menos, cada palavra carrega mais peso, cada frase tem mais impacto. Esse domínio silencioso também serve para proteger a mente. Toda vez que você responde de forma automática a críticas, provocações ou ruídos externos, está abrindo a porta para que emoções alheias ditem seu estado interno. Ao optar pelo silêncio, você cria um escudo, um filtro que impede que palavras jogadas ao vento penetrem no seu equilíbrio. Claro, silêncio não significa isolamento permanente ou ausência de expressão. Significa falar apenas quando necessário e com intenção clara. É a diferença entre o arqueiro que dispara flechas a esmo e aquele que só solta a corda quando o alvo está perfeitamente alinhado. Um exemplo prático. Em reuniões de trabalho, é comum ver quem fala muito receber mais atenção no início. Mas à medida que a discussão avança, o silêncio de alguém que só intervém em momentos-chave começa a gerar curiosidade. O que será que ele pensa sobre isso? Quando finalmente fala, todos escutam com mais atenção, porque sabem que não desperdiça palavras. Outro aspecto do silêncio como domínio é a observação. Quem fala menos, observa mais. E quem observa mais, entende melhor. A mente estoica usa o silêncio para reunir informações, perceber nuances e identificar padrões que passariam despercebidos no meio do barulho.
O silêncio é o laboratório onde a percepção afiada é cultivada. Na filosofia oriental, há um provérbio que diz: o silêncio é uma cerca em torno da sabedoria. Ele protege o que você sabe, impedindo que seja exposto ao desgaste da repetição e ao julgamento precipitado dos outros. No estoicismo, esse princípio se encaixa perfeitamente. Ao não entregar tudo de imediato, você preserva sua força e mantém o controle sobre o que pode ou não ser usado contra você. Do ponto de vista emocional, o silêncio também desarma conflitos. É impossível lutar contra alguém que não devolve a agressão. Muitos ataques verbais se alimentam da resposta que recebem. Quando essa resposta não vem, o agressor fica sem combustível. E aqui está uma das maiores ironias. Quem mantém o silêncio em situações de tensão parece, aos olhos dos outros, mais forte do que quem reage de forma explosiva. Isso não quer dizer que você nunca deva falar, mas sim que deve escolher momentos e palavras como quem seleciona pedras preciosas. O silêncio estratégico é tão poderoso porque não é ausência de ação, e sim ação controlada. É como segurar uma espada e não usá-la até que seja absolutamente necessário. E quando esse momento chega, o golpe é preciso e definitivo. Um exemplo simbólico pode ser encontrado na natureza. O predador que aguarda imóvel, quase invisível, antes de atacar. O movimento repentino e certeiro só é possível porque antes houve silêncio e imobilidade. Da mesma forma, o estoico entende que não precisa se pronunciar a cada estímulo. Ele sabe esperar, porque cada segundo de silêncio é um segundo de preparação. Aplicar isso no dia a dia exige disciplina. Significa resistir à tentação de responder mensagens impulsivamente, de entrar em discussões improdutivas, de dar opinião sobre tudo que se apresenta. Significa também aceitar que o silêncio pode incomodar, e é justamente aí que reside seu poder. Quando você não reage, a outra parte é obrigada a lidar com o próprio desconforto, e isso, muitas vezes, a leva a se revelar mais do que gostaria. O domínio que o silêncio proporciona não é apenas externo, mas interno. É um treinamento constante para não se deixar arrastar por estímulos passageiros. É a prática de dizer a si mesmo: eu não preciso reagir agora. Eu escolho quando e como agir. Essa escolha é a verdadeira liberdade. E liberdade é poder. Por isso, o silêncio no estoicismo não é vazio, é pleno. Ele é o espaço onde se prepara a ação, onde se refina o pensamento, onde se fortalece a presença. E, quando usado com intenção, é capaz de transformar interações, negociações, relações e até a forma como os outros o percebem. No fim, a lição é simples e profunda. Quem domina o silêncio, domina a si mesmo, e quem domina a si mesmo, controla o jogo antes mesmo de ele começar. 4. O estudo invisível. Há um tipo de trabalho que não ganha aplausos, que não rende prints, que não vira story, e exatamente por isso é o mais poderoso de todos, porque cresce longe do barulho e entrega resultado quando o relógio aperta e os olhos de todos estão sobre você. Chame isso de estudo invisível, a forja silenciosa onde o estoico se prepara, longe da necessidade de provar, longe da pressa por validação, perto da única coisa que realmente interessa quando o momento chega: competência real. Enquanto muitos correm para mostrar que estão estudando, o estoico se compromete em aprender de modo que no dia decisivo não precise falar absolutamente nada, porque suas ações, sua precisão e sua clareza falam por ele. Vivemos na economia da exibição, onde o progresso virou performance, onde se confunde publicar com praticar, onde o rastro digital de uma leitura parece mais valioso do que a internalização profunda do conteúdo. O estoico rejeita esse jogo, não por desprezo à visibilidade, mas por estratégia, porque sabe que o cérebro não aprende melhor com aplausos. Ele aprende com esforço deliberado, com atenção focada, com repetição espaçada, com revisão crítica e com aplicação concreta. É um processo que não é bonito para a plateia, é cansativo, às vezes tedioso, mas cria uma base tão sólida que quando a pressão chega, nada desmorona. O estudo invisível é o contrário da ansiedade de parecer preparado. Ele é a paciência de ser preparado. Pense em Marco Aurélio, escrevendo suas reflexões não para publicar, não para se exibir, mas para se ajustar por dentro, frase a frase, como quem faz manutenção de uma máquina valiosa antes de ligá-la todos os dias. A postura é a mesma: estudar como um ritual de alinhamento interno, sem divulgar cada linha, sem correr atrás de aplausos,
sem medir aprendizado por curtidas. O estudo invisível não tem público, tem propósito, não coleciona insights para conversa de corredor, acumula princípios que você consegue usar quando tudo cai no seu colo inesperadamente. Por isso ele funciona, porque está focado em transferir conhecimento da cabeça para o músculo, do conceito para o gesto, da ideia para a execução. Na prática, o estudo invisível começa com um simples compromisso: mais tempo com o texto do que com a timeline, mais horas com o problema do que com a opinião alheia, mais disciplina do que romantização. Você abre um livro difícil e, em vez de correr para resumi-lo publicamente, você faz de conta que está se preparando para explicar o capítulo a si mesmo daqui a 3 dias, depois daqui a 3 semanas, depois daqui a 3 meses. Você escreve um resumo curto, formula perguntas que te desafiem, cria exemplos próprios, testa se consegue aplicar um conceito em um caso real do seu cotidiano. Você volta ao assunto quando o entusiasmo já esfriou, porque é justamente aí que o cérebro grava com mais força, quando não há dopamina da novidade, apenas trabalho honesto. O estoico também entende que estudar em segredo protege a vantagem estratégica. Quando ninguém sabe o que você está construindo, ninguém antecipa seus movimentos, ninguém planta pedras no seu caminho, ninguém rouba sua ideia antes da hora. O conhecimento maduro precisa de silêncio para crescer, assim como a semente precisa de escuro antes de romper a terra. E quando enfim rompe, parece repentino para os outros, mas para você não houve milagre algum, houve método. Essa é a assimetria do estudo invisível. O esforço foi silencioso, o impacto é barulhento. A preparação foi escondida, o resultado é impossível de ignorar. Há uma cena que ajuda a fixar essa lógica. Imagine um lutador que treina combinações longas, precisão de distância, leitura de ombro e respiração, não para postar trechos do treino, mas para que na luta cada golpe saia limpo, sem hesitação, como se o corpo pensasse sozinho. O público verá uma vitória fácil, talvez até atribua a sorte, mas você e o treinador sabem que o que pareceu facilidade era repetição, era cansaço lapidado, era correção milimétrica feita na madrugada quando ninguém via. O estudo invisível cria essa ilusão de facilidade, ele remove a fricção da execução e, numa sociedade viciada em atalhos, nada é mais intimidador do que alguém que faz o difícil parecer simples. No trabalho intelectual é igual. O profissional que domina um tema realmente bem não precisa mostrar slides cheios, nem jargões. Ele enxerga a estrutura do problema, antecipa obstáculos, simplifica, propõe caminhos com poucas palavras, e isso assusta quem confunde verborragia com inteligência. A clareza só aparece para quem estudou de verdade, e estudar de verdade quase sempre foi um ato solitário, um pacto com o silêncio. Você pode medir esse progresso de maneira concreta. Quando um assunto que te embolava a cabeça começa a caber em 3 frases que fazem sentido, é sinal de que a arquitetura interna foi construída, as peças se encaixaram, a essência emergiu, e isso não se compra nem se improvisa na hora. Um ponto decisivo do estudo invisível é a transcrição ativa da experiência, não apenas do conteúdo. Você não coleciona citações como quem guarda figurinhas, você registra o que tentou, onde travou, que analogia funcionou, que exercício te mostrou um buraco no entendimento. Esse caderno, chamemos de oficina mental, vira o mapa íntimo do seu progresso. Ele não serve para impressionar ninguém, serve para que você não se engane sobre si mesmo. Nele, você escreve hipóteses, faz pequenos experimentos, desenha diagramas feios que só você entende, cria checklists que te obrigam a testar se realmente aprendeu algo. Quando precisa, visita esse material como quem revisita ferramentas, confere o fio da lâmina, lubrifica engrenagens, volta ao campo. Existe também o ensaio invisível das respostas, uma camada pouco explorada e extremamente estoica do estudo. Você antecipa provocações, críticas, dilemas e prepara sua postura antes que eles apareçam, não para encenar um personagem, mas para não ser pego pelo emocional bruto do momento. Você treina a dizer não sem hostilidade, treina a pedir tempo antes de decidir, treina a respirar e observar quando alguém te cutuca para te tirar do eixo. Isso é estudo, porque é repetição deliberada de uma habilidade, é ensaio, porque você simula a cena antes do palco. Quem treina assim, controla o jogo antes de começar porque, quando a situação surge, o corpo já sabe o que fazer, a mente já tem trilhos, o silêncio já está pronto. No plano estratégico, o estudo invisível inclui o pré-mortem, um exercício que o estoico adoraria.
Você olha para o seu projeto e imagina que deu errado, lista as razões prováveis do fracasso e então altera o plano antes de agir, fecha as brechas, prepara redundâncias, simplifica o que é complexo demais. Nada disso vira post, não dá engajamento, mas salva meses de trabalho e humilhações evitáveis. É o contrário da imprudência exibicionista que joga versões imaturas no mundo só para parecer veloz. O estoico prefere a sobriedade de lançar algo quando está pronto o suficiente para sobreviver ao contato com a realidade. Alguém pode perguntar, mas não perde oportunidades quem estuda demais no escuro? A resposta estoica é um não condicionado. Você não se esconde por medo, você se prepara por estratégia e decide um marco claro de exposição. Um protótipo que resolve um problema real, um capítulo que fecha um raciocínio, uma apresentação que entrega um ganho tangível. Não é esconderijo, é incubação. E incubação tem prazo, tem critérios, tem meta. A diferença entre o invisível produtivo e o invisível covarde está exatamente aí. Um serve à ação, o outro foge dela. O seu estudo invisível deve terminar em movimento, em entrega, em gesto. Ele é invisível no caminho, mas visível no resultado. Há um efeito colateral virtuoso desse processo: autorrespeito. Quando você percebe que, dia após dia, sustentou horas de leitura difícil, de treino técnico, de reescrita honesta, algo muda na sua relação consigo mesmo. Você deixa de buscar o respeito dos outros com desespero, porque sente que o seu respeito interno já está pago, e esse é o combustível mais estável que existe. A longa preparação silenciosa cria um eixo, um centro de gravidade que não balança com qualquer brisa, e essa presença se nota na sua fala, no seu olhar, no seu ritmo. As pessoas não sabem explicar, mas sentem que há substância, e substância não se fabrica de última hora. Se quiser um protocolo prático, ainda que sem listas, pense em ciclos de 30 dias de construção silenciosa. Escolha uma competência crítica para a próxima fase da sua vida, separe blocos de tempo diários, elimine distrações, registre o que aprendeu, teste em mini-projetos semanais, revise o que falhou, ajuste, siga. Não anuncie, não peça validação, não explique. Ao final do ciclo, entregue algo que se sustente sozinho, uma peça que, colocada no mundo, fale por você. Repita o ciclo. Em 6 meses, a pessoa que você era no início parecerá mais ansiosa, mais barulhenta, mais reativa. A nova versão, forjada no silêncio, estará menos espalhada, mais densa, mais confiável. O estudo invisível também cria compostos de longo prazo, como juros que se acumulam sem alarde. Cada livro realmente assimilado conversa com o próximo, cada projeto realizado com atenção prepara terreno para o seguinte, cada dificuldade enfrentada com método reduz a probabilidade de erro futuro. A maioria só enxerga saltos, mas o estoico vê séries, vê progressões discretas, vê degraus que foram subidos fora do holofote. Por isso, ele não se desespera quando o reconhecimento demora, porque sabe que existe um atraso natural entre competência e reputação. E é exatamente nesse atraso que está a sua vantagem. Enquanto os outros desistem por não verem aplauso, você prossegue por ver avanço. No fim, o estudo invisível é a resposta mais elegante à pergunta central deste vídeo. Como controlar o jogo antes de começar? Você controla o jogo quando chega com músculos treinados que ninguém mede, com mapas mentais que ninguém imagina, com cenários antecipados que ninguém previu, com serenidade que ninguém sabe de onde vem. Você controla o jogo porque o seu trabalho real foi feito quando ninguém estava olhando, porque você reduziu o espaço para improviso e azar, porque sua mente foi estruturada para responder com precisão quando o mundo tenta te virar de ponta cabeça. E quando age, parece natural, parece inevitável, parece simples, e é exatamente essa simplicidade que intimida. O estoico não precisa anunciar que estudou, não precisa posar com livros, não precisa prometer que está correndo atrás. Ele só aparece quando é necessário, entrega o que precisa ser entregue, colhe o que foi plantado no escuro e volta para o silêncio, onde o próximo degrau já está sendo construído. O resto é ruído, e o ruído nunca venceu a disciplina. Se você quer se tornar alguém que vence sem gritar vitória, o caminho começa aqui, na rotina escondida que ninguém aplaude, mas que transforma absolutamente tudo quando a cortina sobe. 5. Antecipação. Vencer antes da primeira jogada. Há um momento que antecede toda decisão importante, um espaço quase invisível em que se define, silenciosamente, quem vai ditar o ritmo e quem será arrastado por ele.
Esse espaço se chama antecipação, e é nele que o estoico constrói vitórias que, para os olhos apressados, parecem sorte, mas que, para quem conhece o bastidor, tem outro nome. Preparo lúcido, leitura do terreno, desenho de cenários. Antecipar não é adivinhar o futuro, é compreender a estrutura do presente a tal ponto que os próximos passos do mundo se tornam previsíveis dentro de margens razoáveis. E essa margem é suficiente para posicionar-se, ajustar as velas e chegar primeiro ao porto, que todos só perceberão quando já estiver tarde demais. Pense em um enxadrista que observa não apenas as peças, mas os padrões recorrentes de abertura, as debilidades emocionais do adversário, o tempo de cada movimento, a pressa em capturar algo que não importa. A vitória, nesse jogo, raramente nasce de um golpe brilhante no meio da partida. Ela se instala muito antes, quando um lado percebe que a outra mente reage por impulso, quando nota que determinada defesa se abre após duas iscas bem posicionadas, quando compreende que a busca por aplauso visual, uma captura bonita, uma jogada de efeito, deixará o tabuleiro vulnerável. A antecipação é isso, um compromisso com a realidade por trás da aparência, com o mecanismo por trás do cenário, com o comportamento por trás do discurso. Na prática, o estoico que antecipa faz perguntas que quase ninguém faz, porque não está hipnotizado pelo agora. Diante de uma proposta atraente, ele não pergunta apenas o que ganho, ele pergunta: o que isso me custará em 3 meses se der certo e se der errado? Que dependências ocultas estou assumindo? Qual é o pior cenário plausível e como eu sobrevivo a ele sem me quebrar? Diante de uma crítica, ele não busca um contra-ataque, busca o padrão. Com que frequência isso ocorre? Qual é o gatilho real por trás dessa atitude? Se eu nada fizer, qual é a tendência provável? O foco sai do evento isolado e entra no fluxo, onde os movimentos ficam legíveis como correntes de um rio que da margem parecem caos, mas, vistos do alto, revelam caminhos. A antecipação também é um ato de humildade, porque exige admitir que você não controla o mundo, controla apenas sua posição nele. Esse reconhecimento livra você de duas fantasias que consomem energia, a de que tudo dependerá de força bruta na hora H e a de que basta desejar para acontecer. O estoico desmonta ambas ao criar estruturas prévias, rotinas de checagem, reservas de tempo, planos alternativos, critérios claros de saída, sinais de alerta que acionam mudanças de rota antes que os danos sejam irreversíveis. Assim, a vitória se torna menos um evento épico e mais uma probabilidade aumentada por decisões pequenas e consistentes, tomadas muito antes dos holofotes. Há uma metáfora da natureza que explica bem a lógica. O marinheiro experiente não luta contra o vento, ele o lê, aceita que não pode comandá-lo, mas, a partir da leitura, ajusta ângulos, redistribui peso, muda a tensão das velas e, com milimétrica paciência, transforma aquilo que poderia ser caos em impulso. A antecipação é a arte de ler ventos. Identificar marés emocionais no ambiente de trabalho, perceber pressões veladas em negociações, notar a fadiga que se acumula numa equipe antes da queda de performance, captar mudanças culturais que ainda não viraram manchete, mas que já afetam o comportamento das pessoas. Quem lê ventos chega na frente porque não está brigando com a tempestade, está dançando com ela. No domínio pessoal, antecipar significa organizar as manhãs na noite anterior, decidir o que é importante antes que o dia te ataque, criar uma rotina de aquecimento mental para evitar que a primeira mensagem do celular determine seu humor. É preparar refeições simples para não depender do impulso. É deixar pronto o material do treino para que a resistência psicológica não vença. É programar bloqueios de distração para que o foco não seja um ato heróico, mas o padrão. Nesse nível, antecipar é criar fricção para o que te sabota e reduz fricção para o que te fortalece. É desenhar o terreno por onde você quer caminhar para que ele não te traia na primeira curva. Em decisões complexas, a antecipação ganha corpo com ferramentas que parecem frias, mas são profundamente humanas, porque poupam sofrimento futuro. Cenarização, pré-mortem, limiares de ação. Cenarizar é descrever 2 ou 3 futuros plausíveis, não para paralisar com possibilidades, mas para testar em cada um qual decisão de hoje resiste melhor. O pré-mortem é imaginar que o projeto fracassou e perguntar o que nos matou, listando causas, cortando ingenuidades, simplificando etapas. Os limiares de ação definem, antes do calor dos acontecimentos,
quais sinais objetivamente disparam uma mudança. Se a métrica X ficar abaixo de Y por Z semanas, reduzimos o escopo. Se o custo ultrapassar N, pausamos e renegociamos. Ao decidir critérios com a cabeça fria, você previne decisões tolas de cabeça quente, e isso, no agregado, vale mais do que um suposto golpe de gênio. Há quem confunda antecipação com ansiedade. São opostos. A ansiedade quer controlar o que é incontrolável e rumina sem produzir estrutura concreta. A antecipação aceita a incerteza e constrói estruturas que absorvem choques, muda o que está ao alcance e solta o que não está. Retorna periodicamente para ajustar, mede, aprende, simplifica. A ansiedade enrijece, a antecipação flexibiliza, a ansiedade espera o pior e paralisa. A antecipação prepara para cenários difíceis e, por isso mesmo, se permite agir com leveza quando o momento chega, porque já pagou o preço da preparação silenciosa. No trabalho, a antecipação aparece em líderes que desenham reservatórios de redundância. Eles não dependem de uma pessoa para funções críticas, documentam processos, treinam substitutos, quebram silos, testam backups, rodam simulações, aceitam pequenos atrasos para evitar grandes colapsos. Pode parecer lento à primeira vista, mas, quando o inesperado chega, e ele sempre chega, o time que antecipou não entra em pânico, apenas executa um protocolo claro. O pânico é um imposto cobrado por quem terceiriza a responsabilidade ao acaso. A serenidade é um prêmio dado a quem construiu defesas quando o mar estava calmo. Nos relacionamentos, a antecipação não é manipulação, é lucidez. Se você já sabe que determinadas conversas descambam para ofensas quando você está cansado, antecipe-se. Marque a conversa quando estiver descansado. Comece alinhando expectativas, estabeleça pausas combinadas, acorde sinais de reset antes que o tom suba. Se você percebe que em certos ambientes sociais é mais provável extrapolar limites que depois te trazem arrependimento, antecipe-se limitando o tempo, planejando saída, conversando consigo mesmo sobre o porquê real de estar ali. Essa premeditação do comportamento, que os estoicos chamariam de prática da prospecção racional, não mata a espontaneidade, apenas protege o que você valoriza de ser destruído pelo primeiro impulso. No jogo de influência, antecipar é ler o ciclo emocional do outro. Pessoas previsíveis seguem roteiros previsíveis. Após uma vitória, tendem à euforia e à imprudência. Após uma perda, à defensividade e ao desejo de provar algo. Sob pressão, muitos aceleram o discurso para mascarar o medo. Ao perceber esses roteiros, você ajusta a forma de propor, o momento de pedir, o espaço de silêncio para que o outro se revele. E assim, negociações antes tensas encontram passagem. Não se trata de vencer o outro, mas de vencer a confusão, de conduzir a conversa para um lugar onde decisões melhores possam aparecer. Antecipar sentimentos não é manipular emoções, é dar a ambas as partes a chance de não serem arrastadas por elas. A antecipação também se manifesta como economia de movimentos. Em vez de tentar responder a tudo, você escolhe pontos de alavanca, aqueles poucos gestos que tornam muitos outros desnecessários. Às vezes, o ponto é contratar uma pessoa-chave que desbloqueia 10 problemas. Outras, é terminar um estudo profundo que elimina uma década de suposições. Em certas ocasiões, é dizer não a um projeto sedutor que consumiria sua atenção sem retorno. Vencer antes da primeira jogada. Aqui, é recusar as 1000 microjogadas que te roubariam o tabuleiro. É ter a coragem de não entrar em partidas que te tiram do seu jogo maior. No corpo, antecipação é higiene do sono, alimentação previsível, treino constante, porque quando o corpo falha, a mente negocia concessões medíocres. É entender que decisões nobres se desmancham quando a glicose cai, que promessas grandiosas evaporam com 3 noites ruins. O estoico prevê o básico com seriedade, não terceiriza ao acaso aquilo que sustenta sua clareza. Ao simplificar escolhas repetitivas, roupas, horários, cardápio, ele economiza a atenção para aquilo que realmente exige criatividade, e isso, de novo, parece pequeno, mas, no acumulado, decide partidas. Talvez a imagem mais didática de antecipação seja a do piloto que segue checklist. Antes da decolagem, quando nada parece urgir, ele confirma cada item, não porque desconfia do avião, mas porque sabe que o ser humano erra, que a memória falha, que o excesso de confiança mata. No ar, quando algo sai do script, ele não inventa. Ele consulta procedimentos, comunica, executa. Quando pousa com segurança, há quem aplauda,
Há quem ache que foi rotina. O piloto sorri por dentro porque sabe que a tranquilidade do voo foi comprada antes da primeira jogada, no silêncio da preparação. E por fim, antecipar é aceitar que não se ganha sempre, mas que se sofre menos quando se perde, porque a queda foi calculada, o impacto foi amortecido, a lição foi documentada. Essa serenidade pós-erro, tão rara, só existe para quem pensou o erro de antemão, não para celebrá-lo, mas para torná-lo pedagógico, para aproveitar o choque como informação preciosa. Ao transformar tropeços em dados para o próximo ciclo, o estoico fecha o arco da antecipação. Ler, preparar, agir, ajustar, ler de novo, cada volta mais clara, cada passo mais consciente, cada vitória menos acidental. Vencer antes da primeira jogada não é uma promessa de invencibilidade, é um convite à maturidade. É escolher projetar estruturas em vez de colecionar bravatas, é preferir perguntas difíceis agora a arrependimentos tardios, é proteger o que importa dos caprichos do instante. Quando você pensa assim, as pessoas podem até ver apenas o resultado final e chamar de sorte, podem subestimar o caminho e imaginar que você nasceu pronto. Podem atribuir a um golpe de inspiração aquilo que foi o trabalho meticuloso de muitas manhãs invisíveis. Tudo bem. Você sabe onde a vitória foi conquistada. Naquele espaço silencioso em que ninguém aplaude, no instante anterior à primeira jogada, quando a mente, sóbria e preparada, decidiu não ser refém do acaso. 6. A força da paciência. A paciência, para o olhar distraído, costuma parecer fraqueza, inércia, acomodação. Para o olhar estoico, ela é técnica, é instrumento. É uma forma de poder que age no tempo e não no barulho. A paciência não é uma virtude angelical, é uma tecnologia psicológica para atravessar o caos sem se quebrar, para ler o movimento real por trás do ruído, para agir quando a ação deixa de ser teatro e passa a ser inevitável. E é justamente por operar no tempo, e não no impulso, que a paciência coloca você à frente antes mesmo da primeira jogada. Ela afina a percepção, filtra estímulos, calibra o gesto, cria margem. O impaciente gasta munição mirando sombras. O paciente conserva presença, observa padrões, espera convergência, dispara uma vez e acerta. No fundo, paciência é governança do ritmo. Existe o ritmo do ambiente, prazos, pressões, urgências impostas, e existe o seu ritmo interno, foco, preparo, reservas. Quando você se deixa arrastar pelo ritmo externo, passa a viver em estado de reação, entrando em partidas que não escolheu, respondendo a provocações que não valem nada, prometendo o que não pode entregar. A paciência te devolve o compasso. Você desacelera por dentro sem perder velocidade por fora, porque velocidade real não é agitação, é constância. Quem confunde pressa com velocidade sofre da mesma ilusão de quem agita o remo sem olhar a direção. Chega longe, mas no lugar errado. O estoico aceita que o tempo terá surpresas, mas não terceiriza o próprio metrônomo. Ele regula a cadência e, regulando a cadência, regula o jogo. Há um mal-entendido comum. Acreditar que paciência é esperar indefinidamente como quem aguarda um milagre. Não é. Paciência é espera qualificada, é espera com critérios, com checkpoints, com indicadores de realidade. É a diferença entre cruzar os braços e incubar uma decisão. O paciente não posterga por medo, ele posterga por método, ele empilha a informação, testa hipóteses pequenas, conversa com o silêncio, verifica se não está sendo enganado pelo calor do momento. Essa postura evita o típico arrependimento das escolhas aceleradas, aquelas que parecem brilhantes sob a luz da euforia, e dias depois revelam custos que ninguém quis medir. Paciência, aqui, funciona como um período de resfriamento. O metal incandescente da emoção sai da forja, esfria, ganha dureza. Só então o golpe final é dado, só então a peça entra no mundo. A natureza oferece imagens que quase pedem para ser lidas como lições. O bambu cresce anos debaixo da terra antes de explodir em altura, acumulando estrutura invisível até que, de repente, no olhar do leigo, acontece. Os deltas dos grandes rios não se formam por atos heróicos, mas por um trabalho paciente, grão a grão, água depois de água, até que a geografia muda. Um glaciar avança milímetros por dia e desenha vales que resistem por eras. A paciência opera nessa escala. Parece não fazer nada e, no entanto, está reconfigurando aquilo que agitação alguma conseguiria. O estoico aprende com esse compasso.
Se o objetivo é grande, o tempo não é um inimigo a ser vencido, é um meio a ser usado. No cotidiano, a paciência se traduz em latência de resposta. Não é necessário dizer tudo o que pensa quando pensa, nem decidir tudo o que surge quando surge. Criar uma pequena distância entre estímulo e resposta é erguer uma trincheira contra a impulsividade. Essa latência pode ser de minutos numa conversa difícil, de horas num conflito de trabalho, de dias numa grande decisão. Você respira, renomeia o que está sentindo, pergunta o que realmente está em jogo, verifica se aquilo exige uma reação agora ou se está apenas pedindo que você avalie melhor. Esse pequeno nada, 1 minuto, 5 minutos, uma noite, muda a qualidade das suas escolhas, reduz retrabalho, diminui pedidos de desculpa, evita portas fechadas por orgulho. É impressionante quanta guerra se dissolve no intervalo de uma caminhada silenciosa. Paciência também é engenharia de alocação. Reconhecer que você tem recursos limitados, atenção, energia, dinheiro, reputação. E queimar esses recursos em alvos prematuros é perder o jogo antes dele começar. O paciente não desperdiça reputação em debates emocionais que não levam a nada, não compromete caixa em apostas que exigem provar algo para alguém, não dissipa foco em tarefas que soam importantes, mas são vaidade disfarçada. Ele tem a coragem de não entrar, e ao não entrar, aumenta a vantagem do momento em que escolher entrar. O mundo premia a disciplina que parece tédio e pune a euforia que parece brilho. O paciente sabe disso e não negocia com o algoritmo do curto prazo. Existe ainda a dimensão estratégica da paciência como arbitragem de horizonte. Quase todo mundo opera em janelas estreitas. Satisfação imediata, resultado do mês, aplauso de hoje. Quando você estende honestamente o seu horizonte, 6 meses, 1 ano, 5 anos, você começa a enxergar ganhos que só aparecem para quem ficou e perde o medo de não parecer brilhante agora. O curto prazo é barulhento e irracional, o longo prazo é silencioso e matemático. A paciência te coloca do lado da matemática, juros compostos de reputação, de competência, de relações. A cada ciclo, você testa um pouco, erra pouco, ajusta e continua. Enquanto isso, os impacientes oscilam violentamente entre entusiasmo e desistência, queimando combustível que você prefere guardar para a hora certa. No terreno das relações, paciência é espaço para o outro. Você não exige que as pessoas mudem no seu tempo. Você oferece condições para que elas mudem no tempo delas. E quando não mudam, você muda o arranjo, não a sua paz. Paciência não é permissividade, é compreensão de que crescimento real raramente acontece sob ultimatos. Há negociações que só se destravam depois de 3 silêncios. Há amizades que só amadurecem quando você para de cobrar e começa a mostrar, no próprio ritmo, o que espera. Há equipes que só florescem quando você suporta a curva de aprendizado sem humilhar quem está aprendendo. O impaciente confunde desempenho com humilhação. O paciente protege a dignidade e colhe lealdade, que, por sua vez, reduz atrito no longo prazo. Isso também é estratégia. Há um componente físico que não pode ser ignorado. Paciência precisa de corpo descansado. Cansaço rouba a latência, fome encurta o pavio, noites mal dormidas transformam contratempos em tragédias. O estoico, que é pragmático, cuida desse básico como quem afia a lâmina. Sono, alimentação simples, movimento regular. Não por vaidade, mas por clareza. Decisões serenas exigem química a favor, não contra. Você não vai negociar com sabedoria quando o corpo está em pane. Paciência é também prevenção. Eliminar gatilhos que predispõem você ao curto prazo e ao arrependimento. Se a paciência é tecnologia do tempo, então ela também é curadoria. Você escolhe o que merece tempo, o que não merece, e aqui está uma coragem rara. Você corta, não posterga. Paciência não é adiar o inevitável, é bancar a decisão, encerrar o capítulo, abrir espaço para o que realmente importa. Muita gente se diz paciente, mas está apenas evitando conflitos. Isso não é paciência, é escapismo. O paciente lida com o conflito quando ele é necessário e, justamente por agir no ponto exato, evita o acúmulo que transforma pequenas correções em explosões. É o jardineiro que poda cedo, antes que a planta se contorça e a poda vire amputação. No plano tático, a paciência cria janelas de assimetria. Em mercados competitivos, por exemplo, a maioria lança antes de estar pronta, busca ser o primeiro, aceita dívidas de qualidade que mais tarde cobram caro.
O paciente observa, aprende com os erros alheios, chega depois com um produto menos glamouroso, porém confiável, e ocupa espaço por consistência. Em ambientes criativos, a paciência permite atravessar a fase em que tudo parece medíocre até que, de repente, uma linha, um parágrafo, um traço encaixa, e o trabalho encontra sua voz. Pressas estéticas geram obras vistosas e ocas. Paciências incômodas geram obras que permanecem. Quando a poeira baixa, quem ficou de pé? Quase sempre, quem aguentou o silêncio entre uma versão ruim e a versão honesta. Existe ainda uma música escondida na paciência, os intervalos. Em japonês, há a noção de ma, o espaço entre as coisas que lhes dá sentido. Numa melodia, são as pausas que fazem as notas respirarem. Na fala, são os silêncios que dão peso às palavras. Numa pintura, é o vazio que organiza as formas. A vida sem intervalos vira ruído. Decisões em sequência, notificações em enxurrada, reações em cadeia. O estoico reintroduz intervalos. Uma manhã sem tela, um fim de tarde para caminhar, um domingo para revisar a semana, um mês para pensar o ano. Esses vazios arquitetados impedem que o mundo esmague a sua superfície de contato com ele. Eles devolvem textura ao tempo e textura gera significado. Mas e quando tudo aperta? O impaciente pergunta. É justamente aí que a paciência mostra o rosto mais adulto, priorização tranquila. Você faz menos coisas, mas faz as coisas certas. Suporta o desconforto de dizer não, sustenta a atenção de não resolver tudo hoje, encara a crítica de quem confunde disponibilidade com valor. E quando age, age com uma elegância quase irritante para quem está acelerado, sem alarde, sem drama, sem correria inútil. Há uma frase que os militares usam para treinos de precisão. Slow is smooth, smooth is fast. Devagar é suave, e o suave é rápido. A paciência produz suavidade, a suavidade produz eficiência. A eficiência produz resultados que, vistos de fora, parecem velocidade, mas nasceram de uma coreografia silenciosa. Se há um inimigo íntimo da paciência, ele se chama ego faminto. O ego quer provar, aparecer, ser visto agora. A paciência, por sua vez, pede que você confie que a realidade, não o barulho, vai legitimar o seu caminho. Isso não significa se esconder do mundo, significa não ajoelhar diante dele. Você entrega quando está pronto, volta ao trabalho, melhora, entrega de novo. E, curiosamente, quando você para de negociar com o ego do agora, as oportunidades robustas começam a chegar, porque sua presença comunica densidade, e densidade atrai confiança. Pessoas maduras reconhecem paciência no outro e se aproximam, porque sabem que isso reduz riscos de histeria, de promessas vazias, de colapsos morais. Paciência, portanto, é também sinal de caráter confiável. No fecho, convém ligar paciência à tese maior do vídeo, controlar o jogo antes de começar. Quem é paciente escolhe as batalhas, define as condições de entrada, desenha saídas, protege a mente, acumula competência, reduz ruído, mantém o pulso. Ele não corre atrás de cada bola, ele se posiciona onde a bola tende a cair. Ele não responde cada cutucão, ele guarda energia para o golpe que encerra a discussão. Ele não seduz o público com promessas, ele o surpreende com obra feita. E quando finalmente se move, o movimento parece óbvio, porque foi preparado no silêncio, calibrado no tempo, protegido pela paciência. O impaciente coleciona começo, o paciente coleciona desfechos. E num mundo que recompensa quem parece estar sempre começando algo, é profundamente subversivo e profundamente estoico tornar-se alguém que termina. A paciência é a virtude mais mal compreendida do nosso tempo, justamente porque ela não produz fogos de artifício. Produz arquitetura. Não seduz pela superfície, sustenta por dentro. Não promete atalhos, constrói caminhos. E quem decide caminhar com ela, descobre algo que o barulho não pode dar. Uma paz que não é ausência de luta, é competência para lutar só quando vale, do jeito que vale, pelo tempo que vale, e vencer muitas vezes antes mesmo de o mundo perceber que havia uma batalha. O controle verdadeiro não acontece na frente das câmeras, nem no calor da disputa, mas no silêncio da preparação. É ali, nos momentos sem testemunhas, que se constrói a clareza para agir quando todos estão confusos, a paciência para esperar quando todos se apressam, e a precisão para falar apenas quando é impossível ignorar suas palavras. Ao longo do caminho, você percebe que não é sobre responder rápido, mas sobre responder certo. Não é sobre mostrar tudo,
mas sobre mostrar apenas o que é necessário. Não é sobre estar em todas as batalhas, mas sobre escolher aquelas que você já entrou com vantagem. A cada passo que damos nessa direção, o olhar muda. Passamos a enxergar oportunidades que outros chamam de coincidência, riscos que outros chamam de azar, sinais que passam despercebidos para quem vive reagindo. E é nesse ponto que o silêncio deixa de ser ausência e se torna presença. Uma presença que observa, organiza e decide. A vitória, muitas vezes, é apenas a consequência natural dessa postura, porque quem se prepara em segredo entra em campo com um mapa que os outros nem sabem que existe. Por isso, o convite aqui não é decorar frases, mas criar hábitos. Escolher deliberadamente quando falar, quando esperar, quando agir. Não é fácil, porque exige ir contra a pressa que todos querem impor. Mas é exatamente aí que se constrói a diferença. Quando você começa a viver no compasso das suas próprias decisões, em vez de ser arrastado pelo compasso dos outros. Quem controla o próprio ritmo, controla o tabuleiro. Então, enquanto seguimos para os próximos conteúdos, já faça parte dessa construção. Deixe o seu like para fortalecer essa mensagem, se inscreva no canal para não perder as próximas lições e comente aqui embaixo duas coisas: de onde você nos assiste e a frase "até o fim", para mostrar que você faz parte do grupo que não apenas ouve sobre estratégia, mas pratica.